Olá, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. É um prazer estar de volta nesses dias aí sem jogos. Então bate uma saudade, né, de narrar um jogo do Vasco. Enfim, é muito bom estar em São Januário, é muito bom estar fazendo os jogos do Vasco, é muito bom exercer a minha profissão de narrador. É claro que narrar derrotas é sempre difícil, é sempre doído, né? E o Vasco vem passando aí por um momento bem delicado, mas é uma paixão e tá distante assim da narração, bate uma certa saudade. E estar junto com vocês também, né? Durante toda essa semana a gente não teve jogo só no próximo dia 12, então poder fazer esse Acorda é bom para poder estar próximo, para poder bater um papo com você aí do outro lado. Então, ó, vou pedir aquele like que ajuda demais o canal também, para comentar bastante, para a gente falar um pouquinho desse momento do Vasco até o jogo contra o São Paulo e depois, né? São vários pontos de interrogação e a gente vai tratar sobre isso nesse Acorda. Mas antes eu gostaria de dar um recado da Nit Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza, atuando desde 2018 no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. Com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo. Experimente os produtos da Nit Quantic. Entregue em todo o Brasil, sempre mantendo excelência em atendimento. A prioridade é você. Compre através do WhatsApp DDD 21 973010885 ou através do e-mail contato@nitquantic.com.br ou através do site nitquantic.com.br. Bom, vamos lá. Eu tinha separado uma pauta breve em relação ao Vasco e eu venho falando isso em vários momentos em que eu tenho a oportunidade de conversar contigo sobre o Vasco. O Vasco hoje é um universo cheio de questionamentos e poucas respostas. E a gente vive isso mais uma vez numa semana decisiva, né? Uma semana que a gente está aí para anunciar um diretor executivo que ainda não saiu, e esse é o primeiro questionamento. Se a gente parar para analisar, primeiro, a falta do diretor executivo implica em várias outras situações no clube, né? Principalmente a janela, as contratações, que é tão aguardada pelo torcedor, e aqui eu não vou nem entrar no mérito se o Vasco vai conseguir ou não contratações pesadas. Até porque a gente sabe que isso não vai acontecer, né? O Vasco passa por um momento de recuperação judicial, um momento de reconstrução do clube, podemos dizer assim. Então, não tem como um clube que está passando por um processo de recuperação, né? Sei lá, anuncia um jogador de 50 milhões, 80 milhões, 100 milhões. Primeiro que o Vasco não tem nem esse dinheiro, e outra que não teria lógica, cabimento disso acontecer no momento desse do clube. Então, o primeiro ponto é essa definição do diretor executivo. A gente está aí acompanhando os nomes ventilados, tem a situação do Freeland no Avaí, um nome que apareceu recentemente também do Mário Branco, né? Diretor executivo lá da Turquia, enfim, que é um nome aí também que foi ventilado. A gente tem o do diretor executivo também do Fortaleza, o Bruno Costa, teve também o nome do Rodrigo Caetano, enfim, vários nomes aí surgindo e até agora a gente não tem uma definição. O diretor executivo implica numa série de
de passos importantes para o Vasco, é, principalmente em relação às contratações, você ser criativo junto com o departamento de scout, enfim, para você poder pescar aí no mercado jogadores que podem ser úteis aí no segundo semestre. Então, isso passa pela definição do diretor executivo, de quem vai gerenciar o futebol, quem vai tomar as rédeas, né, dessa situação. E é importante que o Vasco defina isso o mais rápido possível. A gente aguardava que fosse durante essa semana, mas isso acabou não acontecendo. E, bom, se passa mais uma semana e até agora nada. Vamos ver se isso é definido logo. Como eu disse, se implica em outros passos, em outras situações, também na questão de renovação de contrato. A gente está aí com um imbróglio também, é uma outra indefinição da situação do Léo Jardim. O Léo Jardim, que é um goleiro importante, vem sendo importante em alguns jogos, principalmente em vários jogos com a camisa do Vasco, principalmente nos jogos de mata-mata da Copa do Brasil. Mas essa situação salarial, enfim, tá atrapalhando bastante, está sendo uma dor de cabeça. O Vasco faz uma proposta, ele recusa, o Vasco faz uma aí ele faz uma contraproposta, o Vasco faz uma contraproposta e nada. Até agora nada. Tá tomando um caminho dramático, até porque no meio do ano, a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato. E assim, pelos valores que vem veiculando aí pela mídia, é o que todo mundo tá ciente, o que, bom, a maioria dos vascaínos que eu conversei falam, tem a mesma linha de raciocínio, é que com esse valor exorbitante aí que vem sendo pedido aí pelo empresário e pelo Léo Jardim, é muito alto, né? É muito alto para um goleiro, tudo bem, não desmerecendo a capacidade, a qualidade do Léo Jardim, mas diante do cenário que vive o Vasco, enfim, de todos esses embrólios, é muito caro você pagar 1 milhão para um goleiro. Enfim, 1,5 milhão para um goleiro, isso aí está fora de cogitação. O Vasco até fez uma proposta muito boa, excelente até para o Léo Jardim, mas enfim, a impressão que dá é que ele não quer continuar, então barco para frente. E aí tem uma outra indefinição que precisa ser tomada a partir do momento que você escolhe o diretor executivo para você correr atrás de um outro goleiro. O Vasco tem o Fusato lá, tem os goleiros da base, mas o Vasco precisa de um goleiro titular, caso essa permanência aí do Léo Jardim vá para o ralo, né? Então tem essa indefinição do diretor executivo, tem essa indefinição do Léo Jardim, tem alguns jogadores também que podem assinar pré-contrato a partir de julho, e como eu disse, isso depende muito da contratação de diretor executivo, porque você tem lá jogadores que podem assinar um pré-contrato em julho, então e vão terminar o contrato a partir do final do ano. Situação do Paulinho, Puma, Jair, e eu não vou nem falar da questão do Alex Teixeira e do Maurício Lemos. Muito provavelmente Maurício Lemos não vai conseguir bater a sua meta. É um jogador que foi contratado ainda no início do ano, mas vem sofrendo aí sofreu com a questão da lesão na costela, não veio sendo aproveitado aí pelo Fernando Diniz a partir do momento que ele assumiu. O Fernando Diniz optou pelo João Vitor e o Luiz Gustavo, depois ele veio com o Lucas Freitas, enfim. O Lemos também vive essa indefinição, a situação do Jair, que é um jogador que o Diniz gosta muito, mas é um salário muito alto também, implica muito na folha salarial de um clube que vem passando por uma recuperação judicial e quer enxugar a folha. Paulinho também é uma indefinição, um jogador que não conseguiu estrear esse ano, sofreu no ano passado com a contusão no ligamento e não conseguiu jogar esse ano ainda, né? O Paulinho está longe de ser aquele que a gente conheceu em 2023, uma pena. Vamos ver como é que vai ser a definição dele nessa reta final de contrato.
E também tem essa questão da indefinição na justiça, né? Com a situação da 777, tem a questão do leilão das ações, tem o imbróglio da arbitragem, mais uma vez um árbitro, um advogado escolhido para o Vasco é afastado. Esse imbróglio que prejudica tanto o clube, né? Porque a partir do momento que você não tem essa definição do Vasco com a 777, com a ECAP, o Vasco não consegue correr atrás de um outro investidor, né? O Vasco tem... Não digo que o Vasco não consegue correr atrás de um outro investidor, mas há um empecilho, né, um obstáculo muito grande em relação ao mercado com o Vasco. Porque, enfim, isso já foi debatido aqui várias vezes. A partir do momento que o clube está passando por essa briga judicial, como que o mercado enxerga isso, né? Como o mercado vai ter a confiança de poder investir enfim, investir pesado num clube que sabe que até vai ter um retorno. O Vasco, bom, a gente tem a consciência disso, que o clube é muito grande, uma torcida muito apaixonada, que com certeza vai ter um retorno para esse investidor, mas essa briga na justiça é complicado. Para quem vive dos negócios sabe. E, enfim, é uma outra indefinição. São muitas perguntas, poucas respostas, de um presidente que ainda não falou esse ano, não teve aquela coletiva para poder botar ali os seus devidos pontos, né, poder esclarecer algumas situações. Infelizmente isso ainda não aconteceu. E fora fora as questões no departamento de futebol, a torcida está, enfim, não está satisfeita com a permanência do Felipe, de outros membros do departamento de futebol do Vasco. E isso também vai criando uma ebulição, vai criando um cenário preocupante aí, até porque eles são responsáveis por essa janela que está vindo. Enfim, são muitas perguntas, poucas respostas. Até quando, né? Eu fico me perguntando até quando. Daqui a pouco, dia 12, tem jogo, o último jogo antes dessa parada para o Mundial, que vai ser muito ruim, assim, ruim no sentido do torcedor, né? O campeonato vai parar por um Mundial de Clubes, por uma Copa do Mundo de Clubes, onde vão participar os seus 3 principais rivais, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então, assim, isso mostra o quanto o Vasco está atrás dos seus adversários, né? O quanto o Vasco tem que percorrer um caminho para voltar a ser grande e competitivo de novo. Grande no sentido de, que eu quero dizer, no sentido de competição, tá? No sentido de, até porque a gente sabe que o Vasco é muito grande, seu torcedor tem muita consciência disso. É isso, meus amigos. Deixa aqui nos comentários você está pensando sobre o Vasco aí durante... O que você achou do Vasco durante essa semana? Como é que está se movimentando? Qual a tua perspectiva durante a parada? A sua perspectiva também em relação à janela? E aí, como é que vai ser, né? A gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Espero que dias melhores venham e... Bom, que o Vasco volte a ser um clube grande, como eu disse, no sentido de competição, que a gente possa competir, brigar por coisas maiores. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse Acorda. Valeu, hein? Até a próxima. Fui.